Fala pessoal, aqui é o Bruno Grit da Start Course e no vídeo de hoje a gente vai ver como estruturar o básico de um site, como separar o seu conteúdo em divs e como aplicar classes diferentes para cada div, podendo separar os seus designs para cada parte do seu site. E para isso vamos usar o editor de código Visual Studio, que é um editor gratuito. Eu vou deixar o link para o download na descrição e com ele você já pode começar a criar os seus sites seguindo as aulas do Start Course. Se você gosta do nosso conteúdo, eu já vou pedir para você se inscrever e deixar o like. E você também pode deixar nos comentários alguma sugestão de vídeo que você quer que a gente faça, ensinando alguma coisa que você sentiu falta. Então vamos começar. Bom, agora estamos no Visual Studio. Para criar um novo projeto, você vai abrir uma nova pasta. Eu já tenho uma pasta para isso. Agora que estamos com a nossa pasta aberta, vamos começar criando o nosso arquivo de HTML, que a gente vai dar o nome de index, que é o mais comum quando você vai criar uma homepage, por exemplo. Além da index, a gente vai precisar do nosso arquivo de CSS, que é onde a gente vai definir todos os nossos estilos para poder aplicar um design para o nosso HTML. Então a gente vai criar mais um arquivo e dar o nome de main.css. O Visual Studio já vai identificar que são tipos diferentes de arquivos e dar ícones diferentes para os dois para ficar mais fácil de você saber em qual você está mexendo. Estando aqui na index.html, no Visual Studio, ele tem um template pronto que para abrir basta você digitar o ponto de exclamação e dar Enter. Isso aqui vai te poupar um pouco de tempo e ele já vem com algumas coisas pré-definidas aqui. Com isso aberto, isso é tudo que a gente precisa para ter uma primeira página em branco. Então, você dá um Ctrl S para salvar as configurações que você fez e você pode vir na pasta e ele vai estar aqui na pasta que você criou, que você configurou para isso. Dá 2 cliques na index. Ele abriu no meu outro monitor, eu vou trazer para cá. Ele está em branco ainda, com o título padrão. Agora a gente já pode começar a editar as coisas. A primeira coisa que a gente pode fazer é mudar o título da nossa página, que é o nome que vai aparecer na aba do navegador. Para essa página eu vou colocar tutorial. Você aperta Ctrl S e a hora que você vir aqui e atualizar o seu navegador, você vai ver que ele já mudou. Agora, a gente pode começar a colocar conteúdo nessa página. Existem vários tipos de tags dentro do HTML que você pode usar para fazer o seu site. Uma delas é o H1. Essa tag H1, ela vem da palavra heading do inglês, que significa cabeçalho. Então, tudo que tiver o H, todas as tags que envolvem esse H, você tem desde o H1 até o H6, e elas são tamanhos diferentes de títulos para você usar. Então eu posso colocar aqui título, por exemplo, salvar, e a hora que eu vir aqui, ele vai aparecer num tamanho maior do que seria a fonte normal da página. A fonte normal seria, por exemplo, uma tag spam, que é a tag que você pode usar para a maioria dos seus textos dentro da sua página. Um texto que a gente pode usar para demonstrar essa tag spam é abrindo um gerador de lorem ipsum, que é um texto latim que muitos usam para testar uma fonte, testar um espaço. E nesse site aqui você pode gerar ele. A gente vai copiar até aqui, por exemplo, e colar aqui. Como você pode ver, ele apareceu maior do que a largura da tela, então você pode voltar tudo aqui e começar a dar enters só para fazer ele caber aqui, mas se você não quiser, não precisa. De novo, Ctrl S, e quando a gente voltar aqui, ele apareceu. Tá, a gente já tem um background e um texto. Agora a gente já pode começar a brincar com o CSS em cima disso. A gente vai começar a vir aqui. Dentro de um arquivo de CSS, você pode mexer no seu design de vários modos. Um deles é usando as tags, que é a mesma coisa que você preenche aqui no HTML. Então a gente pode colocar aqui a tag body e mudar a cor dele com o atributo color. E a gente pode colocar o nosso texto azul, por exemplo. Você aperta Ctrl S para salvar aqui. E se você vir aqui e tentar atualizar, você vai ver que ele não linkou ainda. Por quê?
faltou a gente colocar uma tag aqui na head que serve para indicar que o arquivo de CSS está em outro lugar. Então a gente precisa linkar ele por aqui. Então você vai adicionar essa tag link, style sheet e dar o endereço dela, que é a nossa main.css. Se o seu arquivo tiver em outra pasta, que não for a mesma do index.html, você precisa dar o caminho dele aqui. Como a nossa tá tudo no mesmo lugar, só dar o nome dele já serve para linkar. Então a gente salva e agora você vai ver que ele vai mudar a cor por causa do que a gente aplicou aqui. Outra coisa que você pode fazer, que é muito interessante, é mudar a fonte do seu texto. E para isso a gente vai usar fontes do Google. Eu particularmente gosto dessa Montserrat, mas vindo no site do Google Fonts você pode escolher várias aqui. É só você clicar nela, na página dela você seleciona essa fonte. E aí vindo aqui, ele vai te dar todo o descritivo dessa fonte, o que você precisa para aplicar ela no seu CSS. E aqui a gente tem um link para importar ela. A gente vai pegar esse link, copiar e importar ele aqui. Agora a gente já pode usar essa fonte como se ela estivesse no nosso computador. Então se a gente vem aqui, a gente coloca fonte family, abre aspas e coloca Roboto, que é a que a gente acabou de importar. Salva. E agora a gente vai mudar a fonte para que a gente acabou de importar. Usando o Google Fonts é uma forma bem fácil de você usar fontes personalizadas sem precisar ter o arquivo dela no seu servidor. Mas sempre preste atenção se é uma fonte de carregamento rápido. Como você pode ver aqui, essa fonte tem um carregamento rápido, então ela não vai atrapalhar na hora de abrir o seu site, ele não vai demorar para carregar. E o tempo de carregamento das fontes envolve uma coisa que é a experiência do usuário, que a gente vai ver em outras aulas aqui no Start Course. A gente já pode fechar isso. Aqui você já pode ver que o site está começando a pegar forma. Mas além dessas tags H1 e spam, tem outras milhares que envolvem o HTML, que você pode ver no W3 Schools, que ele resume bem todas as tags básicas que você precisa saber para construir um site funcional. Aqui ele já dá um exemplo. Você pode... Ele tem um editor embutido, então você pode já rodar o seu site. Ele fez basicamente o que a gente fez, né? Um fundo branco com texto. Aqui dentro você pode ver o número de tags e você pode estudar todos os usos delas para você fazer o seu site do jeito que você quiser. Voltando para o nosso site, vamos experimentar mais uma tag antes de eu encerrar essa aula. A gente vai usar a tag div, que ela é basicamente um elemento de bloco que você pode usar para separar partes diferentes do seu site. Então, aqui a gente pode, por exemplo, copiar tudo isso aqui para dentro da div. E uma coisa que a gente pode fazer é dar uma característica para ela, que é mandar ela alinhar no centro. A gente salva. E agora você vai ver que tudo está alinhado em relação ao centro da tela. Isso pode ser usado para facilitar o posicionamento de alguns elementos que você quiser colocar na sua tela. Um elemento de bloco como a div também pode ser aplicado CSS. A gente pode vir aqui e usar a tag, do mesmo jeito que a gente usou no body, e aplicar uma cor de fundo para ela, com a tag background color. Vamos fazer ela vermelha. Salva e atualiza. A combinação de cores não ficou muito boa, mas é só para ver ela funcionando. Aplicando uma cor de fundo para ela, a gente consegue perceber como ela se destaca do fundo, assim podendo ser usada para separar partes diferentes do seu site. Então a gente pode colocar aqui várias divs no corpo do site
e mudar a cor de cada uma delas para criar uma separação entre os diferentes conteúdos que você quiser. Além do mais, antes de acabar a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho das classes de CSS. Além das tags, você também pode diferenciar cada elemento da sua página por classes, que é como você vai aplicar o seu design em alguns elementos sem aplicar em todos. Então, se a gente tiver duas divs, a gente vai duplicar isso aqui. A gente tem duas divs iguais. Aqui a gente pode ver que elas são iguais, porque a gente está aplicando na tag div. Então, tudo que tiver a tag div, ele vai ser de fundo vermelho. Se você começar a usar classes ao invés de tags, você pode diferenciar entre elas, criando um design único para cada uma. E isso a gente faz com o atributo class, e você escolhe o nome que você quiser. Eu vou dar o nome de div1 e div2. Agora, com relação ao design, elas já podem ser separadas e cada uma receber o seu design próprio. É só a gente vir aqui. E aí, para aplicar o design numa classe, a gente não pode só digitar ela. O CSS usa uma pontuação especial, que é aplicar o ponto antes do nome da classe. Agora a gente tem aqui a nossa div1 e a gente pode dar uma background color para ela, verde, por exemplo. E a nossa div2, a gente mantém a nossa background color. Ele entrou essa cor aqui, vamos usar ela só por questões de não usar o vermelho toda hora mesmo. A gente salva isso aqui, volta, e agora você vai ver que elas já são diferentes porque cada uma está dentro da sua própria classe. E com essas classes você pode fazer qualquer coisa, você pode mudar o tamanho, você pode usar cores diferentes para as fontes também. Por exemplo, para div2 a gente pode colocar o color e escrever em branco, por exemplo. Se a gente voltar aqui, agora elas estão mais diferentes ainda, tudo por causa do uso das nossas classes. Agora que já vimos a estrutura básica de um site e como rodar ele, fique ligado para as próximas aulas, onde ensinaremos a aplicar designs mais complexos e começaremos a usar o JavaScript para mudar a nossa página de acordo com o clique de algum botão, por exemplo. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos na área de programação e design, visite o nosso site startcourse.com.br. O link está na descrição. Até a próxima!